Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo hoje em dois textos. O primeiro deles a gente leu ontem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Mas hoje eu preciso também comentar com você sobre um texto que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Mantenha aberto os dois textos. Nós vamos precisar de ambos hoje. Para você que está aqui pela primeira vez, eu já te faço um convite especial de se inscrever no canal e estar conosco diariamente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Tua presença aqui vai ser um presente para a gente, para mim e para todos que já se reúnem aqui diariamente. Ontem, inclusive, uma pessoa lá no meu Instagram conheceu os devocionais por agora e falou assim: poxa, pena que nesse horário eu não consigo acompanhar. Mas os nossos devocionais, eles sempre ficam salvos aqui. Você pode acompanhar num outro horário no dia. Você pode maratonar o nosso canal. São mais de 800 devocionais. Você pode ir na aba de playlists. E tem várias playlists lá de séries maravilhosas que nos abençoaram muito aqui. Série sobre batalha espiritual, série sobre dons espirituais, série sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, série sobre a carta às igrejas do Apocalipse, um estudo completo no livro de Provérbios, estudo completo na carta aos Romanos, enfim, uma série de conteúdos que com certeza o vídeo que você clicar, o devocional que você abrir, vai abençoar muito a sua vida. Vem com a gente, você não vai se arrepender. 2 Timóteo, capítulo 1, perdão. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Esse foi o texto base de ontem. E vai ser o texto base aqui nos próximos dias. Então a gente vai sempre retornar para ele, inclusive para tornar forte essa convicção no nosso coração. Uma das causas, inclusive, antes de eu ler o versículo, gente, uma das práticas que hoje eu não vejo as pessoas fazerem tanto, mas que antigamente era muito mais feita e ajudava muito, era a intencional, tá? Isso aqui não pode ser automático. Tiago, eu tenho um talento para isso, não tenho um talento para isso. Tem que ser intencional. A memorização de versículos bíblicos. Sabia que isso ajuda você não só a de fato lembrar do versículo bíblico, mas gravar ele no seu coração? Então, pega alguns versículos e tenta memorizar esses versículos. Memorizar muitas vezes também onde eles estão registrados na Bíblia. Você vai ver como esse pequeno detalhe ele vai mudar a sua vida espiritual. Confia no que eu estou te falando. Não é sobre saber mais versículos na Bíblia. Porque quando você os repete, quando você os memoriza, isso fica também muito vivo no seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que se você ficar falando besteira o dia inteiro, essa besteira vai começar a contaminar o teu coração? Você acredita nisso, sim ou não? Sim, provavelmente você acredita comigo nisso. Então, da mesma forma, se você também memorizar, cultivar e repetir, declarar coisas boas, isso também influencia o seu coração. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A pergunta que nós fizemos ontem, eu faço questão de repetir hoje, é: você sabe em quem você tem crido? E para que essa resposta seja sincera, essa resposta ela não pode ser da boca para fora. Saber em quem nós temos crido de fato, quem vai denunciar isso é a nossa vida, são as nossas atitudes. Pensa bem comigo. Se você conhece uma pessoa cujo discurso é contrastante, tem um contraste entre o discurso e a vida prática dessa pessoa. A pessoa fala uma coisa, mas vive outra. Você vai acreditar no que de fato? Você vai acreditar no que a pessoa vive, não é verdade? Porque o discurso é muito fácil de fazer, mas nem sempre ele é sustentável na vida prática. Às vezes até de fato a pessoa acredita naquilo, mas ela não consegue colocar em prática. Então é um discurso que é morto, não tem vida, né, aquele discurso que a pessoa fala. Então, dessa mesma forma, essa pergunta não é para a gente responder com a boca apenas. Não é para a gente dizer: não, Jago, eu sei em quem tenho crido. Jesus é o meu maior amor, Jesus é meu rei, meu Senhor, meu Salvador. Glória a Deus por isso. Mas a pergunta é: a sua vida tem evidenciado isso? Olha que interessante. A primeira vez que discípulos de Jesus, por assim dizer, foram chamados de cristãos, como é que surge o termo cristãos? Cristão, esse termo surge lá na Antioquia.
E esse termo, na verdade, cristão, a palavra cristão, embora no português isso seja meio que um aumentativo de Cristo, né? Essa palavra cristão significa pequeno Cristo. É um Cristozinho, é um imitador de Cristo. E quando essa palavra surgiu, ela surgiu como um termo de acusação. As pessoas eram acusadas de serem cristãs. E a pergunta que eu preciso me fazer todos os dias, você precisa se fazer todos os dias, é o seguinte: se alguém te acusasse de ser cristão, será que haveria provas suficientes para te condenar? E sobre ser cristão não é sobre uma religião, mas é sobre ser um imitador de Jesus, porque isso é o que de fato representa ser cristão. Não é o que você responde na pergunta do IBGE, é o que a sua vida exala. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E aí quando Paulo fala assim, ó, eu sei em quem tenho crido, ele logo na sequência diz, eu estou bem certo de que ele é poderoso. Paulo fala, eu sei da pessoa em quem tenho crido, e eu sei que essa pessoa ela tem poder suficiente. De tudo que nós precisamos conhecer em Jesus, e precisamos conhecer o amor dele, a fidelidade dele, a graça dele, a gente vai falar sobre isso essa semana ainda. Mas é importante nós termos consciência do poder de Deus. Talvez você diga, poxa, Tiago, eu não tenho dificuldade em acreditar no poder de Deus. Mas algumas pessoas, para não dizer muitas pessoas, fazem uma certa distinção entre o Deus das Escrituras, o Deus que agiu no Antigo Testamento, o Deus que esteve ali no Novo Testamento também, e o Deus de hoje. Algumas pessoas acham que Deus não faz mais coisas no nível, ou na forma que fez anteriormente. Pensam que o poder de Deus meio que diminuiu. Não, Tiago, essas histórias, esses grandes milagres, essas coisas ficaram no passado. Hoje em dia não tem mais. Só que eu preciso te lembrar que o mesmo Deus que te guarda quando você sai de casa, quando você pega ônibus, quando você entra no Uber, quando você está lidando com o seu dia a dia, com a sua rotina, por menor que ela seja, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés e para o seu povo. É o mesmo Deus que guardou Daniel numa cova de leões. É o mesmo Deus que fez tantos e tantos e tantos milagres registrados na Bíblia e que faz milagres ainda hoje. E aí que eu quero entrar com você em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Inclusive, antes de ler esse texto de Hebreus capítulo 13, versículo 8, vou pedir duas coisas para quem está aqui. Na verdade, primeiro um pedido, segundo um convite. Primeira coisa, por conta de nós temos ficado esse tempo de recesso, né, de final de ano, sem fazer os devocionais, ou seja, sem colocar conteúdo aqui no canal, o algoritmo ele para de espalhar o conteúdo, ele para de espalhar o devocional. Então eu preciso muito de três coisas suas: se inscrever no canal, a gente bater essa meta de 6.000 inscritos aqui no canal, deixar o like na transmissão e compartilhar essa palavra com alguém que você ama muito. Tenha certeza que um simples compartilhar pode fazer a diferença na vida de alguém. Se você compartilhar com 20 pessoas, uma escutar o devocional for abençoada, isso já fez uma diferença que você não faz ideia. E mais, a gente nunca sabe onde esse devocional vai chegar. Volta e meia tem gente que conversa comigo na rede social, no Instagram, de diversos lugares do Brasil, de fora do Brasil. Você já, olha, eu acompanho os seus devocionais e não é de agora, não é há tempos. Pessoa de um lugar assim que eu nunca cheguei nem perto de ir, nem sabia. É uma cidade que eu nunca nem sabia o nome, nem sabia que existia a cidade. E a pessoa tá lá, não, todo dia eu tô aqui aprendendo da palavra de Deus, crescendo com o Senhor. A gente não faz ideia de onde esse devocional chega, e glória a Deus por isso, que o Senhor sopra para muitos lugares. Como é que Deus sopra? Através do teu compartilhar. Então compartilha esse devocional. E o segundo, aí não é um pedido, é um convite para você estar na nossa comunidade do discipulado bíblico, lá que a gente aprofunda o estudo da palavra de Deus de um modo especial, e você não pode perder a chance já nesse começo de ano de entrar na comunidade, fazer esse investimento para a sua vida. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Nesse ano, eu vou colocar conteúdos na comunidade como eu nunca coloquei antes. E eu quero te convidar para fazer parte disso. Para você entrar na comunidade, comentário que está fixado aqui no vídeo. Está na descrição e também está fixado no primeiro comentário, tá bom? Vamos para Hebreus capítulo 13, verso 8, porque Hebreus 13, 8 vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gente, vamos confessar, esse versículo é um dos mais lindos de toda a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É como se fosse uma frase. Quando a gente lê,
Parece algo que é simples, assim, que é óbvio. Mas, na verdade, nesta frase, carrega uma esperança e uma cura para o nosso coração que a gente precisa. Muitas pessoas, como eu citei anteriormente, elas têm esse pensamento de que Deus fazia grandes coisas no passado, mas não faz mais hoje. Ah, Tiago, Deus fazia porque na vida de que Moisés era especial, né? Que Abraão era especial, porque Jacó era especial. Mas eu sou uma pessoa qualquer, queridos. Lá na carta de Tiago está escrito assim: Elias era homem como nós. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Orou para que chovesse e voltou a chover. Quando Tiago escreve isso, ele está dizendo o seguinte: olha, esses grandes heróis do passado, que foram sim grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, eles são pessoas de carne e osso, como eu sou, como você é. E nós temos acesso a esse mesmo Deus. Agora, sabe o que é interessante, gente? Eu estava orando sobre esse devocional, estava pensando, refletindo um pouco sobre isso, e minutos antes da gente entrar aqui na transmissão, me veio no coração, e eu sei que foi o Espírito Santo me trazendo à memória, sobre uma história que aconteceu há milênios atrás. Ou seja, uma pessoa que existiu há milênios atrás. E há muito tempo atrás, essa pessoa já tinha esse mesmo pensamento de que Deus só fazia no passado. O nome desse personagem é Gideão. Eu não vou falar a história dele toda aqui hoje. Na verdade, a história de Gideão merece uma série. Não é nem um devocional, é uma série. E quando o Gideão, a história de Gideão, basicamente, para quem não conhece, ele está vivendo um momento ali onde Israel está sendo saqueado, está numa crise política, financeira, está em guerra, e sendo derrotado, né, fortemente pelos inimigos. E aí o anjo de Deus chega para Gideão e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão fala assim: poxa, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo todas essas coisas? E o anjo do Senhor começa a falar com Gideão: não, Gideão, eu vou dar livramento ao povo. Esse livramento vai ser através da sua vida. E aí Gideão meio que reclama com o anjo do Senhor, dizendo o seguinte: por que não acontece no nosso tempo aquilo que os nossos pais nos contam que aconteceu lá no passado? Observe, não é uma pessoa de agora, século XXI. Eu estou falando de um herói bíblico do Antigo Testamento. Um cara que viveu há milênios atrás. Note que esse padrão de pensamento não é circunstancial do nosso tempo. Essa é uma tentação humana. A tentação de achar, não, Tiago, Deus fez no passado, mas hoje ele não faz mais. Deus fez na vida de fulano, mas na minha vida ele não faz mais. Deus fez lá no outro país, mas no meu país Deus não faz. Deus fez na outra família, mas na minha família Deus não faz. Esse é um modelo, esse é um padrão de pensamento humano de uma mente que é caída, que é limitada, que é carente da graça de Deus. Mas a palavra de Deus vem para nos curar. Você sabe em quem você tem crido? O Deus que nós cremos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos. Ele é o Deus do impossível. Tem uma música, eu não vou dizer que é antiga, né? Se eu disser que é antiga, eu vou estar denunciando que eu estou velho. Mas essa é uma música que tem muitos anos, na verdade. E o nome dela se não me engano, é Deus do Impossível, da cantora Jamile. Inclusive, Jamile, eu lembro que ela cantou essa música certa vez com o Xande do Harmonia do Samba, né? Essa versão. Na verdade, eu só conheço nessa versão, não sei nem se foi a gravação original. E começa dizendo assim: o Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno. Ele é tão grande, ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque ele tem a chave do poder. Desculpa aí os desafios, mas essa letra é maravilhosa, porque a gente esquece que esse Deus que nos guarda, que nos cuida, que nos ama, que é atuante e deseja se relacionar conosco hoje, é o mesmo Deus desses grandes feitos do passado que a gente lê na Bíblia. E se você for uma pessoa atenta, você vai perceber que Deus permanece fazendo grandes feitos ainda hoje. Tanto sobrenaturais, quanto, digamos assim,
extraordinário dentro do ordinário, sabe? Pode ser que você veja uma pessoa levantar a cadeira de rodas sobrenaturalmente. Eu já vi. Foi alguém que me contou, eu já vi com meus próprios olhos, literalmente. A pessoa que eu conhecia, sabia, a pessoa tinha uma certa deficiência motora, recebeu a noção, foi curada, imediatamente. Como eu vejo também milagres acontecendo na minha rotina, no ordinário, no dia a dia. Coisas que Deus faz que evidenciam que Ele permanece o mesmo. Será que você sabe em quem de fato você tem crido? Então, continuando a história de Gideão, quando Gideão fala assim para o anjo, por que acontecia isso com as histórias que os nossos pais contavam, os grandes feitos, os grandes milagres, mas com a gente está acontecendo uma tragédia, com a gente está acontecendo algo ruim, parece que o Senhor não está vendo a nossa situação. Aí Deus vai lá, levanta Gideão, e através da vida de Gideão, ele dá um grande livramento para a nação de Israel, através de um grande milagre. Pra você ter ideia, sei que a história de Gideão é conhecida, mas pode ser que tenha alguém aqui que não conheça ainda a história dele. Gideão, ele com 300 homens, ele derrota um exército de mais de 30 mil, meu irmão. Um exército de 300. Sabe aquele filme 300? Que fala ali dos espartanos, na verdade, né? Quem viveu de fato a história dos 300 foi Gideão, na Bíblia, entendeu? Ele derrota um exército de dezenas de milhares de soldados com um grande milagre da parte de Deus. Então a história de Gideão começa com ele questionando. Peraí, se é o Senhor mesmo, por que não faz mais como fez antigamente? E ele termina vivendo um grande milagre. E eu quero hoje, com muita humildade, ser voz do Senhor na sua vida para te transicionar desse ponto de início de incredulidade para esse ponto onde você vai viver um grande milagre. Onde você vai participar de um grande milagre, como Gideão viveu. O nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. A graça de Deus, ela tem múltiplas formas, e sim, Deus age de formas diferentes, conforme o desejo dele. Ele não se limita às nossas caixinhas mentais, ele não se limita aos nossos pensamentos humanos. Ele faz muito além, mas o poder dele é ilimitado. O caráter dele é imutável. Nós não podemos melhorar Deus, nós não podemos piorar Deus. Ele nunca muda, ele nunca mente. Era essa fé, era essa convicção que o apóstolo Paulo tinha. Eu sei em quem tenho crido. Olha, aquelas histórias que eu escutava de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Sansão, de Elias, de Ruth, de Débora, sabe, de Esther, de Mardoqueu, de tantos heróis da Bíblia. A gente vai para o Novo Testamento, pega Jesus, os discípulos, tem outros personagens também. Essas grandes histórias, elas não ficaram no passado. Elas permanecem acontecendo ainda hoje. Mas, Tiago, se tudo isso acontece ainda hoje, por que eu não vivo isso? Pergunta é, você sabe em quem você tem crido? Lembra do que eu falei lá no início do devocional? Inclusive, quem chegou na metade, quem chega na metade do devocional, já volta aí a transmissão para poder pegar do início, não perde o fio da meada. Lá no início do devocional, nós falamos o quê? O que vai denunciar em quem de fato nós temos crido não é o nosso discurso, é a nossa vida. Você tem vivido conforme alguém que acredita em quem de fato, no fato que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? E eu quero fechar esse devocional falando sobre isso. O passo de fé que você sente que precisa dar, que você já sabe, na verdade, que precisa dar, Deus não vai fazer um anjo descer no seu quarto para você dar esse passo de fé. Ele não vai fazer isso. Sinto te decepcionar, mas eu preciso te decepcionar. Deus não vai abrir um clarão do céu e um anjo com a espada de fogo dizendo, dê esse passo de fé que eu estou te dando garantia. Não vai. Deus não vai fazer isso. Porque senão você não precisaria de fé. Nós precisamos de fé para o que nós não vemos. Vamos aproveitar até, nem estava programado isso, mas aproveitar para a gente ler aqui, aproveitar que está em Hebreus. Vamos ler aqui o Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a definição de fé. Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando você pede muitas garantias a Deus, eu conheço gente que não pede uma confirmação, não. Eu conheço gente que já pediu 35 confirmações a Deus. Não, Senhor, mas manda a 36ª confirmação, porque pode ter sido uma série de coincidências. Meu irmão, minha irmã, preciso te dizer isso aí. O nome disso é incredulidade.
Precisamos chamar as coisas pelo nome. Você quer sair dessa limitação emocional de fé e viver de fato o que é fé, você tem que ir para a comunidade discipulado. De aprender na Bíblia profundamente que isso não passa de uma insegurança sua. Lance as suas inseguranças sobre o Senhor e dê o passo de fé. Se você reparar, por exemplo, na história de Abraão, Deus fala com Abraão, né? Sai de sua terra, sai de sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não volta a falar com Abraão até que ele obedece por completo aquela palavra. Porque primeiro Abraão sai da terra dele, mas ele sai junto com os parentes. Então ele cumpriu a palavra pela metade. Quando ele sai da terra e se desconecta dos parentes, que era a palavra de Deus para ele naquele momento, aí Deus vai e volta a falar com ele. Então, às vezes, a gente fala assim, Deus, eu só vou te seguir se o Senhor me mostrar o mapa completo. Deus não vai te mostrar o mapa completo. Porque esse pedido excessivo de garantias está evidenciando que nós não confiamos em Deus. O que você está dizendo na prática aqui? Não é discurso, é prática. Você está dizendo na prática é o seguinte: olha, eu preciso de mais garantias para poder encarar esse projeto aí, porque eu não sei se vai dar muito certo, não. Eu estou com dúvida aqui, não sei o quê. Será que você de fato sabe em quem tem crido? Meu Deus. Eu fico pensando, se o pessoal que está aqui pela primeira vez no devocional, que devocional diferente é esse? Pensei que ia receber aqui chave de casa, chave de carro, profecia, isso e aquilo. Só estou recebendo confronto, meu irmão, é isso que te faz crescer. É isso que muda a tua vida, que impacta a sua vida, sabe? E eu tenho certeza que você vai ficar com vontade de voltar aqui, porque Deus está falando contigo. Então, quando nós pedimos muitas garantias a Deus, não estamos acreditando em Deus. Nós dizemos, Deus, preciso colocar um seguro aqui, um plano B, porque vai que. Entende? Mas quando nós conhecemos o Senhor, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Quando você conhece a Deus, você conhece o poder de Deus. Quando você conhece a Deus, você conhece o poder de Deus. Quando você conhece a Deus, você conhece o poder de Deus. E aí você se lança, você dá passos de fé, porque embora você não tenha a visão do mapa completo, você sabe quem te guia. É algo semelhante a... Uau, isso aqui, meu Deus. Vou fazer um post sobre isso depois na rede social. Muito forte isso aqui. Se eu não tivesse transmitindo devocional, eu ia parar para anotar, mas como vou falar, vai ficar gravado. Sabe o GPS? Você precisa ir para um lugar que você não conhece? Você coloca ali no Waze, no Google Maps, né? Enfim, no GPS ali. E aí você tem, no GPS, a visão do mapa completo, certo? Mas aí você começa a dirigir, não dá para ficar olhando o celular toda hora. Então você tem a voz que te guia no GPS. Só que a voz que te guia no GPS, ela não vai falando o caminho inteiro. Ela vai falando só a próxima manobra. 40 metros, vire à direita. Em 30 metros, aproxime-se da esquerda. Em 100 metros, tem um quebra-mola, vai ter um posto de não sei o que, vai ter uma blitz, sei lá, alguma coisa. Ela vai te guiando sempre no próximo passo, no próximo passo, no próximo passo. Tá, Tiago, o que é que isso tem a ver com a palavra de hoje? Imagina que a tela do teu celular está quebrada. Você não consegue ver o mapa completo. Você só consegue ouvir o próximo passo. E você está indo para o lugar que você nunca foi. Porque o futuro é exatamente isso. Você está indo para o lugar que você nunca foi. O futuro é um lugar onde você nunca foi. Você pode estar na mesma cidade, com as mesmas pessoas, mas as pessoas são diferentes. As circunstâncias se tornam diferentes. A cultura vai mudando. Os acontecimentos vão transformando. Sabe aquela história de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes? Porque ao entrar na segunda vez já não é o mesmo rio e também não é a mesma pessoa. Então você agora está com a tela do seu celular quebrada, você não está vendo a tela, está tudo escuro. Você precisa confiar na voz do GPS. Você deu o comando de voz, quero ir para tal lugar, me mostre. Ok, começou, viagem iniciada. Vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, quebra a mola. Em 300 metros, aproxime-se de... Você precisa dar o próximo passo e confiar que aquele software está te guiando para o lugar certo. Agora, softwares podem falhar. O Google Maps, o Waze, o sei lá o que, todos eles podem falhar. Mas Deus não falha. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando Deus te der a direção do próximo passo,
Quanto mais você conhecer esse Deus, mais você vai confiar nele. Atenção, eu preciso ser maduro aqui para dizer para você, isso não vai eliminar o frio na barriga, isso não vai eliminar uma certa adrenalina de tomar a decisão, de dar o passo de fé. Não elimina, você vai sentir isso sempre. E é bom que sinta isso. É bom sentir isso. Mas você vai descansar no fato de que você não precisa conhecer tudo. Você precisa conhecer a Deus. Você não precisa conhecer tudo. Você precisa conhecer a Deus. Inclusive, essa é a frase que você vai postar hoje no teu story do Instagram. Você vai fazer um boomerang, fazer um print, vai postar lá. Vai chamar alguém para estar aqui nesse devocional conosco. Se Deus falou com você, Deus pode falar com outras pessoas também. E eu quero muito fazer parte desse crescimento, dessa expansão com você. Nós somos uma comunidade, vamos crescer juntos aqui. E para fechar esse devocional, eu quero orar contigo nesse momento, tá bom? Eu não sei qual é a tua causa em especial, mas eu sinto hoje um desejo de fazer uma oração por cura física mesmo. Então, se você tem uma causa, um pedido de oração, inclusive, pode colocar nos comentários, a gente vai estar orando por você. Se você tiver um desejo pode ser uma oração por você ou por um terceiro, uma outra pessoa, não tem problema, pode colocar, a gente vai orar juntos. E se você não tem uma causa de cura física nesse momento, ou se não for urgente, fala, Thiago, eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui e tal, mas eu me viro. Mas tem um amigo meu, tem um parente, tem um conhecido, tem um filho, tem um pai, que está numa situação mais grave, eu quero uma oração por essa pessoa. Una sua fé com a minha agora, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele ainda faz grandes milagres. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Principalmente o Senhor tem se revelado a nós. Muito obrigado por essa semente, muito obrigado por essa palavra, Pai. Eu quero te pedir, em especial, por cura nesse momento, cura física. Meu Deus, seja por quem está ouvindo esta oração, ou seja, por alguém que está sendo apresentado em oração. O Senhor conhece cada situação. E o Senhor é poderoso o suficiente para trazer cura em qualquer situação. O Senhor é poderoso o suficiente para mudar diagnósticos, para mudar quadros, cenários. O Senhor é poderoso o suficiente para mudar destinos. Nós colocamos essas vidas nesse momento em tuas mãos e te pedimos que as tuas mãos de cura estejam estendidas sobre eles nesse momento. E que esse milagre seja vivido. E que este seja um grande testemunho, não só do teu poder, mas do teu amor por essa vida, por essa família, por essa pessoa que está sendo alvo da oração nesse momento. Nós confiamos em Ti, nós entregamos a Ti, nós descansamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, se inscreve aqui no canal, estamos com a meta de chegar a 6 mil inscritos. Deixa o like na transmissão, que é muito importante, e comenta aqui qual foi a parte desse devocional que mais falou do teu coração. Eu tenho um compromisso de sempre estar respondendo todos os comentários, todos os comentários que são feitos aqui no canal. Eu sempre respondo com muito amor, muito zelo, muito cuidado. Então fica à vontade para mandar o teu feedback, porque isso me abençoa e abençoa a outras pessoas também. Já esquecendo de falar, gente, encerrar aqui esquecendo de falar, que nós temos o grupo no WhatsApp, um grupo fechado, sem conversas paralelas, feitas para te mandar o devocional na palma da mão todos os dias. Então 10 minutinhos antes de começar, você recebe a mensagem lá no WhatsApp e durante o dia você recebe também as minhas anotações pessoais por escrito. Vem para o grupo de WhatsApp que vai ser uma bênção para você. Como é que faz, Thiago, para acessar? Está fixado na descrição e também no comentário fixado, tá bom? O grupo de WhatsApp, comunidade do discipulado, tem muita bênção aqui e que todas elas te alcancem para a glória de Deus. Agora sim, tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.